Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre relatividade especial ou relatividade restrita de Einstein. Dando prosseguimento aqui, vamos então separar espaço. Aqui disponibilizar espaço e vamos escrever a componente número 3, componente contravariante número 3 do tensor força em 4 dimensões, no espaço-tempo contínuo de Minkowski de 4 dimensões. Isso é igual a 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade em 3 dimensões, dividido por C2, expoente menos 2. Todo esse termo dividido por C elevado a 2, multiplicado por massa de repouso, multiplicado também pelo produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor aceleração, ambos em 3 dimensões, multiplicado pela componente Z do vetor velocidade, aqui componente Z, mais, vamos escrever aqui, 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade em 3 dimensões, dividido por C2, expoente menos 1, multiplicado por massa de repouso e multiplicado, enfim, por final, por aceleração, componente Z da aceleração. Muito bem. Agora vamos retomar a discussão na qual nós sabemos que nós temos tensor força em 4 dimensões igual a 1 menos módulo elevado a 2 dividido do vetor velocidade elevado a 2, módulo elevado a 2 do vetor velocidade em 3 dimensões dividido por C2, expoente menos 1 sobre 2 multiplicado por F minúsculo, o componente contravariante μ. Então nós sabemos desse resultado. Esse resultado F minúsculo μ é a derivada em relação ao tempo t, ou seja, não em relação ao tempo próprio, mas em relação ao tempo, pois, rediscutindo, aqui nós temos F maiúsculo μ é derivada em relação ao tempo próprio, calculada aqui sobre o momento linear em 4 dimensões, P μ. Então, aqui é diferente, o F minúsculo sobre índice μ, ou seja, componente contravariante, é a derivada de Pμ, porém em relação ao tempo tal como medido por um observador fixo em laboratório. De modo que nós vamos agora encontrar essas componentes, né? Então vamos disponibilizar espaço agora para nós encontrarmos essas componentes detalhadamente. Vamos então agora disponibilizar espaço, a componente 0, a começar da componente 0. Então vamos aqui escrever como que nós vamos fazer. Vamos escrever F0, F maiúsculo 0, componente contravariante, 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade em 3 dimensões, dividido por C2, aqui expoente menos 1 sobre 2, né? menos 1 sobre 2, expoente menos 1 sobre 2 multiplicado por componente 0 dessa força F minúsculo. Recordando que a força F maiúscula é calculada com uma derivada em relação ao tempo próprio e a força F minúscula é calculada com uma derivada em relação ao tempo t. Muito bem. O tempo próprio está associado à partícula, ou seja, a estrutura dotada de massa m que evolui no espaço-tempo contínuo de Minkowski de 4 dimensões. É o tempo fixo nessa própria estrutura, ao passo que o tempo t é um tempo tal como medido e aferido por um observador que está fixo em laboratório, por exemplo, e que está observando a evolução dessa tal estrutura. Muito bem, então aqui nós podemos calcular, entender que esse F0 é igual a 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade em 3 dimensões, dividido por C2, expoente 1 sobre 2, multiplicado por F maiúsculo 0. Então é momento aqui de nós calcularmos isso detalhadamente. Vamos então escrever precisamos apagar esse termo. Então vamos escrever
aqui F minúsculo 0, componente contravariante é igual a 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade em 3 dimensões dividido por C2, expoente 1 sobre 2 multiplicado, verificando as notas de aula, e multiplicado por 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade em 3 dimensões dividido por C2, expoente menos 2, todo esse termo dividido por C, e aqui multiplicado por massa de repouso e multiplicado pelo produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor aceleração, ambos em 3 dimensões. Pois bem, então como que nós vamos escrever essa expressão? Vamos disponibilizar espaço. Então aqui nós temos essa componente 0, componente contravariante do F minúsculo, da força F minúsculo. Isso é 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade em 3 dimensões, dividido por C2, expoente 1 sobre 2 menos 2, por quanto admitamos as propriedades de radiciação e potenciação, nós temos menos 3 sobre 2 aqui, massa de repouso, produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor aceleração, todo esse termo dividido por C. Essa é a expressão. Muito bem, vamos encerrá-la nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.